Então, atos do juiz, né? Atos do Estado juiz, né? Então, o Estado juiz, ele pratica, a princípio, a priori, atos de mero expediente. Anotem aí, atos de mero expediente, que são aqueles atos, né, sem qualquer conteúdo decisório. No ato que o juiz pratica, não há uma decisão, há um impulso no processo, manifestem-se as partes. Autue-se determinado documento, prova, retire, autue. Então, não há um conteúdo decisório que venha influir modificar, extinguir ou criar um direito. Não, é um ato de mero expediente. O expediente forense, ato de mero expediente. Uma juntada de um documento, uma vista obrigatória, dê vista, dê ciência em determinado ato, ato de mero expediente, ato do juiz, ok? Bom, número 1, ato de mero expediente. Número 2, decisão interlocutória. Bom, agora já existe uma decisão. O processo tramitou em atos, não é? E o juiz teve que dar uma decisão. A parte pediu, por exemplo, a penhora de um bem no percurso do processo. E o juiz pode decidir negando. Nego a penhora neste momento, ou defiro a penhora neste momento. Indefiro a penhora, defiro a penhora neste momento processual, neste ato. Então, tem-se aí uma decisão interlocutória. Por que interlocutória? Entre a locução, a locomoção dos atos, já que estamos falando de atos que tramitam, atos que se movem, né? Então, dentro dessa locução de atos, o ato entre essa, né? Até do ato inicial até a sentença, temos atos interlocutórios. Decisão interlocutória, defiro e indefiro. Defiro uma juntada. Defiro o rol de testemunhas, né? Falei de penhora, mas falar de coisas mais simples, né? Defiro o rol de testemunha. Então, essa decisão interlocutória, né, no meio do processo. Ela não finaliza o processo, mas é uma decisão. E de toda decisão, tanto final como interlocutória, cabe recurso. O juiz defere um rol de testemunhas e o outro lado não se conforma e pode recorrer, dizendo, não, olha, eu não aceito esse rol por esses motivos e entro com recurso contra esta decisão interlocutória. Contra decisões interlocutórias, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, ou qualquer um, trabalhista, etc., o nome do recurso é agravo. Recurso de agravo, né? O recurso de agravo cabe contra decisões interlocutórias, ok? Então, falamos aí de atos de juiz, de mero expediente, decisão interlocutória, recurso de agravo contra decisão interlocutória, e agora o ato final da peça, né, teatral, atos, né, de um cenário jurídico numa relação processual que tem a jurisdição final, na jurisdição final a sentença. E a sentença diz o direito. Dai-me os fatos que te darei o direito. Assim diz o Estado juiz. O que é a sentença? É o ato pelo qual o juiz finaliza o processo. Ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, esgotando a sua atividade no feito. Ponto. Final. Ah, professor, mas e o recurso? Bom, mas aí já é outro juiz, não é o mesmo juiz, né? Ele finalizou com a sentença, aí é outro juiz, né? Sendo que existem as sentenças meramente terminativas, sentenças definitivas, e é isso. A sentença meramente terminativa, né, é uma forma anômala de extinção do processo. O que é uma forma anômala? É uma forma anormal de se extinguir o processo, né? Sem análise do mérito, por conta de uma inépcia, por conta de um defeito, por conta de falta de pressupostos de procedibilidade, falta de condições da ação, tudo isso nós já estudamos, né? Então,
há uma sentença meramente terminativa. Ela finaliza o processo, termina, né? A decisão é finalizar o processo, não é decidir a causa. Não modifica, não extingue, não cria direito. É uma sentença meramente terminativa. E a sentença definitiva, não. Esta é a tradicional. Essa, sim, cria, modifica, extingue direitos, né? Ela é a sentença definitiva que finaliza a questão através dos atos processuais, chega-se ao final, sentença definitiva, e dali para frente, se houver recurso, é com o segundo grau. Se houver recurso no segundo grau, é com o terceiro grau. Sentença. A sentença, ela é final. Não estamos falando de decisão interlocutória. Estamos falando de sentença. Portanto, atos do juiz. Vamos fazer uma linha do tempo. Atos do juiz. De mero expediente. Decisão interlocutória, que cabe agravo. É o recurso para decisões no meio do processo. Agravo. E sentença. Dois tipos de sentença. Meramente terminativa. É uma decisão que não modifica nada, que não dá uma decisão. Ela extingue o processo por conta de uma anomalia, uma inépcia, a falta de um pressuposto, falta de condições da ação. Sentença meramente terminativa. Segunda forma, sentença definitiva. Esta sim, sentença definitiva, põe fim ao processo, mas dizendo o direito. A jurisdição age dizendo o direito. Iuris, direito, dicção, né? Jurisdição, dição de dictio, né? Dizer o direito. Então o juiz diz o direito após todos os atos processuais praticados pelas partes. Juiz, autor e réu praticam atos processuais. Chega ao final uma sentença dizendo o direito. Essa sentença, essa segunda forma de sentença é a definitiva. Cabe contra ela recurso de apelação, impugnação, embargos declaratórios e etc. Mas isso aí é uma parte de recurso que nós não vamos ver agora no momento. Por hora, temos que entender que a sentença, né, existe a meramente terminativa e as definitivas, e essa definitiva encerra a atividade jurisdicional deste juiz. Se houver recurso, é com outro juiz. Ponto final. Prazos processuais para a prática dos atos do juiz. Existem prazos? Sim, existem prazos, né? Existem prazos. Existem diversas classificações de prazo, né, que falam ali o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Mas, né, quando esses prazos não são respeitados, qual é a consequência para o juiz, né? Normalmente a consequência não é para o juiz, é envolvendo a sociedade, o processo, as partes. No caso de um processo penal, o juiz que não cumpre o prazo pode colocar um réu na rua por uma questão de não cumprir o prazo, a questão técnica, né? Fica ilegal, né? Ilegal por conta de excesso de prazo. Esses termos e desta forma, né? E a lei é muito omissa em relação à questão dos prazos, né? Mas, no silêncio da lei, existe um prazo chamado de standard, ou padrão. Qual é o prazo? 5 dias. Então, os prazos, normalmente, são praticados em 5 dias. Quando a lei não fala nada, né? Vamos para a questão penal. Quando chegamos na fase final da instrução processual, lá no artigo 400 ou 403, salvo engano, lá na hora da audiência de instrução e julgamento com sustentação oral de Ministério Público, autor da ação penal, defesa do réu, defensoria ou advogado, e aí o juiz tem que falar, né, tudo em sustentação oral. Mas, né, 10 minutos, prorrogável por mais 10, 20, e o juiz dá a sentença. Mas se não assim ocorrer, por conta de complexidade ou muitos réus, né, aí o juiz abre prazo para manifestações de 10 dias, 10 dias e 10 dias para o juiz. E aí o que acontece? Neste caso, né, é o prazo que a lei determina. Mas se não houvesse essa determinação legal deste prazo, o prazo seria 5 dias, que é o que determina os códigos de processo civil, processo penal. Quando não há um prazo, é 5 dias. Tranquilo, pessoal?
Isso que nós tínhamos que falar sobre prazo, né? Atos do juiz, né? E aí temos prazos próprios, prazos impróprios, prazo dilatório e peremptório. Vou pular essa questão, vamos para a preclusão. A parte tem que praticar um ato, tem que contestar, tem que juntar um documento, tem que arguir uma contradita na hora da audiência. O que é uma contradita? A contradita é aquele argumento técnico, né, que contradiz, né, argue em contradita, por exemplo, uma suspeição, uma intimidade, uma amizade que desqualificará, por exemplo, a testemunha. Vamos falar da trabalhista? Qualquer processo, na verdade, né? Principalmente o trabalhista e civil, mas não vamos ficar entre civil e trabalhista. Eu levo a minha mãe como testemunha. Aí o outro lado, mas a mãe? É lógico que a mãe dele vai ajudar ele, vai falar, vai até mentir se for o caso, né? Então, aí, na hora que vai se ouvir a testemunha, Excelência, pela ordem, quero respeitosamente contraditar a testemunha em razão do parentesco. Qual é o grau de parentesco? Genitora da outra parte do café, né? Muito café. A genitora da outra parte. Então há a contradita. Se eu não contraditar a testemunha, porque eu não sei, me passou desapercebido pelo juiz, pelo promotor, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que era mãe. Acontece? É raro, né? Mas pode acontecer. Então, preclusão é o fenômeno da perda pela parte da faculdade processual de praticar um ato. Claro que nesse caso de genitora, mesmo passado o prazo, depois vai se desqualificar a testemunha por conta da legislação, né, que não vai admitir. Mas, vamos falar de amigos íntimos, vai. Amigos íntimos é um exemplo melhor para preclusão, para nós finalizarmos, né? Amigos íntimos. Então são amigos de muitos anos, de longa data, né? Como é que fala? Comadre, compadre, né? Um batizou o filho do outro, é compadre e tal, e eles jogam bola junto, fazem faculdade de direito juntos, né? São amigos, né? Um frequenta a casa do outro, e é uma amizade normal. E aí acontece um evento judicial, uma relação jurídica processual, o litígio, a luta, a disputa por um determinado bem, e aí precisa de comprovação de determinado fato, não é? Para que no ato jurídico da instrução processual, o ato da oitiva de testemunhas para convalidar determinada situação, eu preciso de uma testemunha. Vou chamar fulano, meu amigo, lógico. E ele viu? Não viu? Viu, não viu, não importa. Eu chamo ele porque ele é meu amigo. Mas ninguém sabe que ele é meu amigo. E aí, no momento da oitiva de testemunhas, que eu poderia arguir a contraditar a testemunha, mas eu não sei que eles são amigos íntimos, né? Não sei. Eles nem agem assim no fórum, né? Eles dão uma disfarçada, né? E aí, o fenômeno da perda pela parte da faculdade processual da prática de um ato é chamado de preclusão. Eu tinha a faculdade de arguir a contradita, mas eu não arguí a contradita. Em não arguir na contradita, eu perdi a oportunidade de arguir e provar que eles eram amigos íntimos e um poderia estar mentindo para ajudar o outro. Perceberam o que é a questão? Eu tinha a faculdade de contraditar e não contraditei, porque eu não sabia também, né? E quando eu fiquei sabendo, era na testemunha, era naquela audiência. Não perdi a oportunidade, houve a preclusão. Precluiu. Mudando esse assunto, eu tinha que juntar um documento, não juntei. Precluiu. Eu disse que eu paguei, mas eu tinha que juntar o documento, que havia um prazo para isso, e não juntei.
precluiu. Preclusão fecha a oportunidade de se praticar determinado ato. Fechou, precluiu. Preclusão. Preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar um ato processual em virtude de não observância de um prazo estabelecido em lei ou pelo juiz. Havia um prazo e eu não arguí no prazo. Preclusão temporal. Preclusão lógica é a perda da faculdade pela prática de um ato anterior, incompatível, com o ato posterior que se pretende realizar. Qual é o ato que eu pretendo realizar? E qual é o ato anterior incompatível com o ato posterior que se pretende realizar? Não é? E eu perco a oportunidade de realizar esse ato, aí eu tenho, portanto, uma preclusão lógica, né? Então, olha só, supõe-se uma situação aí de protesto, né? Eu tenho que fazer uma liminar. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples, né? Por exemplo, casos de reintegração de posse. Casos de reintegração de posse, né? Normalmente, se entra com a reintegração, parece que é padrão. Todo mundo entra com ação cautelar de reintegração de posse. Quem trabalha em fora aí sabe o que eu estou falando. Você não vê diferente, é sempre ação cautelar ou liminar de reintegração de posse. Ou cautelar ou liminar, sempre urgente para reintegrar a posse. Parece que isso é correto, né? Todo mundo entra assim, aí o juiz quer analisar se é realmente liminar ou não. Aí o juiz verifica que tem já 2 anos, 3 anos o imóvel está invadido. Aí tem 3 anos que está invadido, aí você me entra com uma liminar. Por que você não entrou antes? Liminar é assim, ó, invadiu o seu imóvel hoje, você está fiscalizando, aí você entra com liminar, alegando que se continuar, vão roubar a porta, a janela, vão fazer uso capião. Aí sim eu posso deferir a liminar baseado na sua alegação de urgência. Mas não, você deixou 3 anos invadido e agora vem me pedir uma liminar, me faça... eu ia falar assim, me faça um quentão, né? Estamos no São João, não é? Porque desta lógica não decorre os fatos perante a lógica da liminar. Então eu vou ler de novo. É a perda da faculdade pela prática de um ato anterior, incompatível com o ato posterior que se pretende realizar. Eu pretendo uma liminar, mas uma liminar depois de 3 anos. Né? Se tinha que roubar, já roubou. Se tinha que trocar a fiação da casa, trocou. Se tinha que roubar em Planaltina de Goiás, o pessoal rouba as portas, janela, rouba... É porque as casas lá são tudo assim... tem um padrão de casas lá, né? Umas casas bem bonitas, com janelas de blindex, porta de blindex, coisa cara, né? Aí aluga a casa ou a casa é invadida, aí o invasor ou aquele que deu o problema rouba tudo isso aí, que é muito caro, né? Então tem que entrar com a liminar para resolver essa questão. Aí não, passa 1 ano, 2, 3, já a casa está depedrada. Ou não, né? Ou não. Então não tem que fazer liminar. Então não é lógico. Então a preclusão pode ser pela perca de um prazo da prática do ato, preclusão temporal, ou a preclusão lógica, que é a perda da faculdade pela prática de um ato anterior. Qual é o ato anterior? Eu deveria ter tomado uma providência antes, né? Que agora ele é incompatível, esse pedido de liminar agora é incompatível com o ato posterior. Qual ato posterior? A tomada do imóvel, né, que se pretende realizar. Então a tomada do imóvel atual, né, é incompatível com o pedido de liminar. Por quê? Passaram-se 3 anos e pede liminar agora, então é incompatível. Então essa é a preclusão lógica. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre esses conceitos?